Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Gálatas. Se por acaso você ainda não recebe os vídeos e quer receber, manda um oi aí pro meu 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos no capítulo 2. Algumas informações interessantes para você saber. A carta, quando ela foi escrita, elas não tinham divisões. Então, quando você estiver lendo, é bom ler linear. Nós dividimos aqui para que o vídeo ou o áudio não venha ficar muito grande, beleza? Então, vamos lá. Capítulo 2, dando continuidade. Se você não tem o capítulo 1, manda um oi aí no zap que eu envio para você, ok? 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém. Continuando aqui, alguns versículos atrás, ele fala que foi 3 anos depois que ele se converteu, né, o autor, e ficou 15 dias lá com Cefa, né, com Pedro, viu Tiago também. Então aí aqui, dando continuidade, está dizendo que 14 anos mais tarde subiu de novo a Jerusalém, foi de novo lá, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Então ele recebeu a revelação e decidiu ir lá em Jerusalém. Expus o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular aos líderes, né? Não vou falar nem aos líderes, eu vou falar assim, aos apóstolos, né? Os discípulos ali que Yeshua escolheu, que eram os pilares ali, né? O responsável por anunciar a mensagem, para não acontecer que eu estivesse tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar. E isso não obstante a presença dos falsos irmãos, intrusos que sorrateiramente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. Então aqui o autor está dizendo que entre eles ali tinha falsos irmãos. Interessante aqui, pessoal, que é lá no início já existia falsos irmãos no meio ali deles, né? Para poder estar escravizando o povo. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permaneça íntegra no vosso meio. Quantas pessoas reconhecidas como importantes, interessante aqui, quando ele faz isso aqui, quantas pessoas reconhecidas como importantes, ele está dizendo aqui, ele está se referindo aos apóstolos, né? Tu vai entender lendo mais embaixo. O que tenha sido outrora não me interessa. O Eterno não faz exceção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Então, o que acontece? Os apóstolos não impuseram, né, ao autor nada de novo. Então, anuncia Cristo, a mensagem do amor próximo, né, o que ele recebeu, e tá bom, né, o que ele já ensinava. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foram confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiado aos dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Então está dizendo que ele foi preparado, né, para poder estar indo ministrar a palavra aos pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da comunidade,
deram a mão, né? Então, ajudaram ele. Então, eles estavam em comunhão, né? Vamos dizer assim. A mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Aí. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus. Então, eles dividiram as atribuições. Paulo e Silas foram para os pagãos e os outros, Paulo e Barnabé, perdão, e os outros apóstolos iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembramos dos pobres. Interessante, né? Olha a recomendação que os apóstolos passou para Paulo e para Barnabé. Lembra-se dos pobres. Né? Então, isso aqui é interessante. E isso procurei fazer sempre, com toda lucitude. Continuando, verso 11. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, impus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegasse algum de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas, que Pedro, começou a esquivar-se e afastar-se, por medo da circuncisão. E os demais judeus o acompanharam nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. É interessante aqui, pessoal, que o Pedro aqui, pelo jeito, ele até fala que não é... Eles eram proibidos, os judeus. Eu não encontrei na Torá isso, mas poderia ser uma tradição. Eles eram proibidos de entrar em casa de gentil, de jantar junto com o gentil. E interessante que Jesus, ele quebra isso. Yeshua, ele quebra isso. E Pedro, ele tinha dificuldade. Uma vez que ele recebeu a revelação, foi na casa de Cornélio, ele chamou Cornélio de impuro, porque era gentil. Mas ele obedeceu ao Eterno. E o Eterno fez a obra na casa de Cornélio. Então, dando continuidade aqui, aí dá a entender por isso que ele agiu dessa forma. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vive como gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viver como judeu? Ele fez uma pergunta. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores vindo do paganismo. Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. Nós também abraçamos a fé em Jesus. Assim fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. É interessante que aqui você vê que ele começa a indagar ele, e os outros judeus que estavam ali próximos. Eles estavam querendo observar que tinha pessoas que pensavam que por guardar a lei eles eram justificados. Um exemplo disso, claro, é o jovem rico. O jovem rico, quando ele chegou até Yeshua, ele perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí o que Yeshua falou para ele? Guarda os mandamentos. Então existia esse entendimento das pessoas ter a vida eterna guardando os mandamentos, as ordenanças. E aí ele falou: eu faço isso, eu faço isso desde a minha infância.
E aí Yeshua falou assim, ok, então vende tudo que tu tem, né, e me segue. Opa, já mudou, antigamente era só a guarda, agora tem que seguir Jesus. Então, ele não censurou ele por guardar os mandamentos, né? Mas ele queria que ele seguisse agora. Então, nós temos que seguir a Cristo, seguir o que ele fez, ser verdadeiramente discípulo dele, né? Que narra nos evangelhos. Então, é através da fé. Por isso que ele vos dou um novo mandamento: amar o Eterno acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, independente de qual etnia que ele é, qual país. Eles não entenderam isso ali, né? Mas vamos dar continuidade. Se porém buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nós descobriremos pecadores. Não estaria Cristo a serviço do pecado. Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim, o que me torna transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para o eterno, com Cristo. Eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho do Eterno, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça do Eterno. Ora, se a justiça vem pela lei, então Yeshua morreu por nada. Né? Então, terminamos aqui o capítulo 2. É interessante que nós vemos que ele está falando algo aqui, né, para pessoas que tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento da tradição judaica. Mas ele queria mostrar que Cristo, ele é acima de tudo isso. Né? Então, é importante nós olhar para o Messias, olhar para ele, que através dele nós vamos ser justificados, através na fé. Entendeu, pessoal? Não é obra, não é nada. Né? Você fazer aquilo, fazer... um exemplo, tem pessoas que acham que só de ir para a igreja ela vai ser salva. Não é por obras, não é por nada, é por fé. Então, sem fé é impossível agradar ao Eterno. E ele vem trazendo isso aqui de uma forma bem inteligente, né, para pessoas que conheciam, e penso eu que eles entenderam a mensagem. Beleza? Então, estamos aí, terminamos o capítulo 2. Então, logo nós iremos voltar para o capítulo 3. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.